Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Hoje, dia 29 de dezembro, faltando aí 2 dias para nós chegarmos ao final deste ano. Hoje, bênção para desapegar-se daquilo que não te faz bem. Quantas vezes na nossa vida nós vamos nos apegando a situações, a coisas que não nos fazem bem. Por isso, eu te convido hoje, vamos pedir esta graça ao Senhor? Então, prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje o meu abraço vai para o povo da cidade de Palmas, no Tocantins. Que Deus abençoe vocês aí de Palmas que estão recebendo a bênção, estão compartilhando, estão acompanhando o nosso trabalho de evangelização. Um grande abraço para vocês e tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Lucas capítulo 2, versículos 22 a 35. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo o primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim, serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, estamos aí dentro da oitava do Natal. O evangelho de hoje, a apresentação do menino Jesus no templo de Jerusalém. A lei judaica prescrevia que até 30 dias após o nascimento, o filho primogênito deveria ser levado ao templo para ser consagrado a Deus. Então José e Maria, fiéis cumpridores das leis religiosas, se colocaram a caminho de Jerusalém, levando Jesus, para se cumprirem os mandamentos. Sabe, nesse tempo do Natal que nós estamos vivendo, geralmente nós centramos assim o nosso olhar sobre o menino Jesus e sobre a Virgem Maria. E às vezes nos esquecemos da figura extraordinária de São José. São José, o homem do silêncio, o homem da discrição, mas homem cheio de atitude, de ação. Não vemos na Bíblia sequer uma palavra pronunciada por São José, mas ele estava lá, por trás de tudo, sendo amparo, proteção, suporte, provedor em todas as situações. Eu fico imaginando o amor de José por Jesus, pela Virgem Maria, o olhar de José para aquela criança amada, aquele recém-nascido, e ver naquela criança esse mistério de Deus revelado. São José, o único nesta terra que teve o privilégio de ouvir da boca do menino Deus, meu Pai.
ter Jesus olhando e sorrindo para ele, chamando-o de pai, de papai. É São José, homem que amou no escondimento e fez questão de passar despercebido. Por isso é tão grande, aos olhos de Deus e aos olhos dos filhos de Deus. São José, rogai por nós. Continuando a nossa reflexão de vida, nesses dias, últimos deste ano, hoje vamos refletir sobre a nossa relação com o mundo ao nosso redor, a nossa relação com as coisas. Sim, porque além da gente se relacionar com Deus, com as pessoas, com a gente mesmo, a gente também se relaciona com as coisas ao nosso redor. Por exemplo, a nossa relação com as coisas materiais ao nosso redor. E aqui entra aquilo que nós temos, mas também aquilo que nós desejamos ou até mesmo cobiçamos. Seja uma casa, seja veículos, bens, móveis, imóveis, aquilo que a Bíblia chama de as coisas alheias. Padre, mas qual a importância disso? Pode não parecer, mas a relação do ser humano com as coisas criadas é muito importante. Por quê? Porque o ser humano corre o risco de, ao invés de possuir, se deixar possuir pelas coisas. Uma coisa é eu possuir algo, outra coisa é eu deixar que este algo me possua. O Evangelho nos ensina que quando Jesus estava lá no deserto durante os 40 dias de tentação, o diabo levou Jesus a uma alta montanha e mostrou-lhe os reinos e as riquezas deste mundo e lhe disse: tudo isso eu te darei, se te prostrares para me adorar. Veja só, tudo te darei se te prostrares e me adorar. Filhos e filhas, aqui está uma das grandes tentações, que é a tentação do ter. O diabo quer ser adorado no lugar de Deus. Ele é o usurpador por excelência. E para ser adorado pelos homens, ele é capaz de dar a eles, sim, riquezas, bens materiais, porque sabe que o homem tem a tentação do ter. E quantas vezes essa tentação faz o ser humano ficar incontrolável, insaciável em sua cobiça. E é aqui que entra a nossa reflexão de hoje. Como é que eu me relaciono com as coisas ao meu redor? Elas são um meio ou um fim? Elas são instrumentos para que eu possa viver com dignidade e glorificar a Deus com a minha vida? Ou eu faço dessas coisas um fim último da minha existência, uma finalidade última da minha vida? Quando eu torno as coisas o fim último da minha existência, eu estou transformando elas em um Deus. E infelizmente muitas pessoas estão fazendo das coisas o seu Deus. Por isso hoje, leva para a sua reflexão, para a sua meditação pessoal, como que eu me relaciono com os bens da criação? Por exemplo, a começar das coisas assim mais concretas, básicas do dia a dia, como o uso da água, da energia elétrica, o consumo dos alimentos. E aí a gente pode passar também para as coisas pessoais que nós temos, sejam as roupas, sapatos, pertences pessoais. O quanto de tudo isso que eu possuo é necessário e o quanto disso é supérfluo. Talvez está ali encostado, sendo que tem alguém que está precisando. E aí a gente pode avançar ainda mais. A questão da sociedade de consumo que a gente vive, as pessoas vão ficando assim meio enfeitiçadas, Sempre querem um carro melhor, a casa mais top, o celular mais caro, o tênis de marca e por aí vai. E quanta gente que insiste em querer colocar a sua felicidade nessas coisas. E quanto mais ele se enche disso, quanto mais ele consegue, mais angustiado, mais insatisfeito. Eis o paradoxo desse mundo moderno e materialista que nós vivemos. Quem sabe uma dica, colocar entre as suas metas para o próximo ano um pouco mais de leveza, de simplicidade na vida.
sem deixar-se escravizar por tantos apelos de consumo. Uma vida, quem sabe, não atolado em tantas prestações. É aquela velha pergunta, né? Antes de comprar, será que eu realmente preciso disso? Isso é essencial na minha vida? Quem sabe aí, faltando 2 dias para terminar o ano, você fazer uma bela de uma faxina aí nos seus armários, guarda-roupas, estantes, fazer a famosa operação desapega. Desapegar-se das coisas que você pode ficar sem e que talvez sejam muito necessárias para alguém. Fazer uma partilha, doar, levar para uma instituição, para um abrigo, para uma igreja, para um bazar da pechincha, que seja. Quem sabe isso ajude você a começar o novo ano um pouco mais leve e livre. Pensemos nisso e amanhã a gente continua. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Senhor nosso Deus, neste momento de oração nós queremos invocar a vossa bênção sobre os vossos filhos e filhas que se unem a mim neste momento de oração. Senhor, hoje nós pedimos a graça de nos desapegarmos de tudo aquilo que não nos faz bem. Quantas vezes ao longo da vida, ao longo do ano, nós vamos nos apegando a coisas, a situações que muitas vezes mais atrapalham do que ajudam o nosso viver. Por isso, Senhor, olhai por este filho, por esta filha que reza comigo e derramai sobre ele a vossa bênção, dando-lhe este discernimento e esta sabedoria de saber identificar as situações, relacionamentos, coisas materiais que muitas vezes têm sido um empecilho para a vivência da sua fé, para a vivência da vida de família, para a sua saúde emocional, para a sua saúde espiritual. E dai-lhe, Senhor, a graça de desfazer-se dessas realidades com confiança e determinação, e assim poder viver melhor o dia a dia de sua vida. Que desça sobre você esta bênção do Deus de infinito amor, que te ajuda a desapegar-se de tudo aquilo que não te faz bem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deixo para você o meu abraço, fique no colo da mãe, reze comigo a bênção da noite. Amanhã, com a graça de Deus, tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.